Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez aqui com a nossa reflexão. E hoje o tema é o Espiritismo. E o que tem de novidade no Espiritismo? O Espiritismo surgiu no século XVIII e lá no início do século nós tínhamos o absolutismo e o iluminista. Então o que acontece com os iluministas? Eles mostravam para o povo uma outra realidade, devido à exploração, à fome, que eles não precisavam viver daquela forma. E nessa evolução intelectual de conhecimento surgiu o Espiritismo. Então, o Espiritismo veio mostrar uma coisa muito simples para nós. Por exemplo, o preconceito quanto à cor da pele, vamos falar. O Espiritismo mostra a reencarnação. A reencarnação não é novidade. Só a palavra reencarnação foi criada pelo Espiritismo. Agora, o processo de renascimento, os sumérios, 4.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos mais ou menos antes de Cristo, os Vedas também já adotavam essa doutrina. Então, o Espiritismo mostra para nós a reencarnação. Com a reencarnação mostra o quê? Se eu tenho uma cor de pele, se eu sou negro, hoje eu sofro racismo. Só que aquele que faz o racismo, hoje, ele pode, no futuro, reencarnar como negro. Então, o preconceito contra mulheres, o machismo, então o que acontece? Aquele machista pode vir numa próxima encarnação como mulher. O rico que explora o pobre, que escraviza as pessoas, um dia ele pode vir reencarnar na mesma situação daquele que ele explorava. E assim sucessivamente. Nós mudamos de classes sociais na reencarnação, como mostra a doutrina espírita, e também mudamos de sexo. Tem preconceito contra o homossexualismo? Existe até aquele ditado, até de um programa usado muito em programas humorísticos. Ou é, ou foi, ou será. Então pode voltar nessa situação. Por quê? Para sentir na pele o que fez com o outro. A reencarnação é um aprendizado, é uma evolução. Porque o espírito é o princípio inteligente do universo. E ele se manifesta na matéria para adquirir conhecimentos. Então nós vamos vivendo diversas situações sociais, diversos conflitos familiares, guerras e tudo mais. E nisso vem o quê? Vem o nosso aprendizado, como ser espiritual, através da reencarnação. Então, você vem aprender como homem, outro vem aprender como mulher, outro vem aprender como ser rico, como lidar com a riqueza, outros vêm ser pobre, e assim sucessivamente. Outros vêm com doenças. Por quê? Lesionou os vícios. O que acontece com o vício? No processo reencarnatório mostra que a doença vai para o corpo espiritual. Então, nós retornamos com esse corpo espiritual lesionado e também reflete isso no corpo físico. Por isso as doenças pré-existentes. Você diz assim, nossa, aquela criança tem cirrose, mas ela nunca bebeu no passado. Aquela pessoa tem problema respiratório, mas ela nunca fumou no passado. Fumou. Então lesionou o seu corpo físico e agora está vindo para corrigir. Então veja bem como essa doutrina mostra a nós muitas coisas. Então, se você hoje pensa em explorar alguém, quando você pensa na reencarnação, eu posso voltar naquela situação. Eu posso responder pelos meus atos de hoje, no futuro. Então, como viver assim? Por isso o estudo do Evangelho de Jesus. Por que Jesus fala? Amai uns aos outros, justamente
para a gente não ter preconceito, não ter inveja, não querer o mal do outro. Por isso, faça ao outro o que você queira para você. Justamente porque eu não quero o meu mal. Então, se eu fazer o mesmo que eu faço para mim e para o outro, eu vou fazer o bem, segundo a minha visão. Então, eu não vou lesar o outro. E eu não lesando o outro, eu não vou ter que responder por isso mais tarde, no amanhã. Então, veja como o processo é encarnatório. Então, isso tudo explica por que pessoas são deficientes visuais, deficientes mentais, deficiente físico. Por quê? Causaram algumas lesões, então agora veio o lesionado para resolver essa questão. Então, por exemplo, eu falo coisas que não devo falar. Então, o que acontece? Eu vou lesionar as minhas pregas vocais, então eu posso vir numa condição mudo, não podendo falar, ou então muito ruim a minha voz. Eu fico olhando com malícia, olho de forma que não devo, não olho as pessoas com amor, as mulheres com amor, por exemplo. O que acontece? Eu posso vir com problema de visão. Eu não gosto de ouvir, eu posso vir surdo. Então, esse é a questão espírita, que a gente muitas vezes não entende. E os materialistas entendem isso como natural. E tudo é natural. Não existe sobrenatural. O espírito é uma parte integrante da natureza. Ele não é algo à parte. Ele faz parte de todo o processo. Como a gente falou no vídeo de ontem. Nada se perde, nada se perde. Né? Então a gente não perde nada. A gente existe o quê? A reciclagem de tudo. Então, o ser espiritual, ele vai se reciclando. O corpo envelhece, ele ganha outro corpo para vir continuar a sua caminhada. Para viver as situações que ele ainda não viveu. Como que eu vou saber como vive uma mulher tendo uma vida única como homem? Ou vice-versa. Como que eu vou conhecer a vida de um pobre se eu fui rico o tempo todo? E vice-versa. E assim sucessivamente. Nós vamos conhecendo todas as ciências, para que nós possamos ser um ser integral, para ser bom. Então, esse é o motivo da reencarnação, que está lá na doutrina espírita e no espiritismo, que foi codificada por Allan Kardec, e foi lançado o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, em 1857. Então, quando a gente conhece, vai estudar, a gente percebe que existe muita coisa além desse mundo físico. Que o ser espiritual, ele é imortal. Ele sendo imortal, ele está reencarnando para o seu progresso. Então, a situação que nós encontramos na nossa sociedade é devido, cada um está no estágio, está evoluindo. E cada um tem uma necessidade para evoluir. Então, ele tem uma programação para ele vir cumprir dentro daquele padrão social, sexual, profissional, pobre ou rico, não importa. Ele vem com esse propósito. Então, ele vai crescer, vai evoluir dessa forma e quantas vezes for necessário. Aqui ou em outra esfera. Há muitas moradas na casa de meu pai. A casa do pai é o universo. E então tem os planetas, que são as nossas moradas. Uns mais evoluídos e outros menos evoluídos. Então é isso. A nossa reflexão de hoje sobre o espiritismo, e a gente coloca uma base espírita somente, a reencarnação, como a base. É um dos alicerces do espiritismo. Tem muito mais para falar, tem muita coisa para a gente discutir sobre isso e conversarmos, fazer a nossa reflexão. Então,
vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Se inscreva no nosso canal no YouTube e que Deus os abençoe hoje, agora e sempre.